Ok, e aí para todo mundo, nosso abraço, né, nessa quarta-feira, né, nós estamos iniciando mais um programa Sem Limites aqui no nosso site, mais informações, e vamos estar com você com mais um tema. Todas as tardes aqui a gente sempre está discutindo os assuntos da nossa cidade. E hoje nós estamos no transcorrer do mês do aniversário de Jequié, 121 anos de emancipação política, e nós trouxemos, eu e o Rony Breiner, estamos trazendo aqui para ser nosso entrevistado, falar dessa programação, falar da cultura de Jequié, o secretário municipal de Cultura e Turismo. Está aqui com a gente o Alisson Andrade, que vai nos falar da programação que está acontecendo desde o início desse mês e principalmente até o último dia do mês de outubro, né? O aniversário é dia 25, a programação que estará sendo colocada aí em prática pela Prefeitura. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Rony, e a todos os internautas que nesse momento se utiliza desse mecanismo tão importante, mas que precisa ser bem usado, né, na verdade. Verdade. Né? Boa noite a todos. Pois é, boa noite para você, Rony. Boa noite. Parceiro aqui, companheiro em todos os programas, faz nossa pauta, faz os contatos. E vamos falar um pouco, né, ou muito, sobre esse mês de outubro, que é um mês realmente que Jequié chega aos seus 121 anos de emancipação. É uma data que é no dia 25, mas é interessante todo o mês ser dedicado ao município, né, esse município centenário, o município de Jequié. É isso mesmo, é verdade. E além dessa data, tem também o Dia das Crianças, que eu estava vendo que vai ter programações, né? Programações especiais para o Dia das Crianças. Eu achei bacana a programação que eu vi, que foi com um dos nossos convidados aqui, né? Que foi com o maestro Laporte, que veio aqui, o Gustavo Laporte, e as crianças do Najubá, que é uma simpatia, a galera muito gente boa, e as criancinhas tocando. Eu quero ver a orquestra, mas o secretário vai falar melhor do que eu sobre a programação. Pois é, e nesse mês também sendo homenageada uma figura assim que tem uma ligação, apesar de não ser jequiéense, mas tem uma ligação assim muito direta com o Jequié, por anos que esteve aqui como educador, como poeta, como cronista, o Luiz Neves Cotrim, centenário de nascimento, Alisson. Luiz Cotrim. Esse ano, como nós sempre fazemos durante os eventos públicos, porque a gente tem um pensamento de que esses eventos custeados com recursos públicos, ele precisa deixar um legado quando a festa em si ela é desmontada. Então, nós temos um cuidado de sempre se utilizar desses momentos de grande visibilidade, vamos dizer assim, né? Porque esses eventos eles sempre têm apelo, então as pessoas, chama a atenção das pessoas. E aí a gente se utiliza disso para a gente fazer homenagens a essas figuras emblemáticas da cultura local, como foi o caso do Mário Alves Filho, que denominamos o palco, do seu Ernestino, que era um cordelista, um artista popular aqui de Jequié, Zé Marculino, né? Aí já não é local, mas um dos compositores e colaboradores na obra de Luiz Gonzaga, o próprio Patativa do Assaré e tantos outros. Então, para o aniversário da cidade especificamente, o prefeito Sérgio da Gameleira nos pediu que tivéssemos esse olhar voltado para o legado do poeta Luiz Cotrim. Então, nós estamos utilizando desse momento em que o município de Jequié ganha essa visibilidade com a realização a celebração aos 121 anos de emancipação política, e aí colocando um pouquinho para contar um pouco da história desse poeta Luiz Cotrim, que amante das mulheres, né, tinha seus programas, um cronista, enfim, fazia textos, aí promovia pessoas, personalidades, enfim, eventos e tudo mais. O professor Cotrim, apenas para reverenciar assim, a sua memória, né? Eu que tive o prazer de conviver com ele como aluno no IERP, antigo IERP, no jornal como cronista que ele era social, né? E ele tinha a crônica e escrevia a Sociedade de Jequié, aqueles fatos sempre interessantes desse movimento, e ele tinha uma máxima, assim, toda a crônica dele, ele sempre encerrava com a rosa vermelha, bom dia para você, né? Tanto no rádio, na antiga rádio baiana, como no nosso jornal, que ele escreveu por muitos e muitos anos. Inclusive esse bordão, Wilson, que sempre era utilizado por ele, é na verdade o tema do desfile cívico desse ano. Jequié 121
anos de emancipação política, uma rosa ao centenário do poeta Luiz Neves Cotrim. Sempre esse é o tema. Com isso, uma rosa vermelha, bom dia para o senhor. Eu um dia desses contei aqui, Alisson, que era interessante, que Cotra, como professor da gente, era o que mais a gente gostava, porque era o professor que ensinava, a gente não entendia muita coisa. Ele tinha uma dificuldade de comunicação. E era um bom cara, um cara de bom papo, um cara inteligente e tal. E ele tinha aquela coisa de admirar, como você disse, as mulheres. Ele não escondia isso. Então as meninas aproveitavam e quando era a aula dele, todo mundo sentava em volta da mesa dele. As meninas ficavam, ele gostava disso e ele aí deixava a gente à vontade. Então o tema geralmente era aprender a escrever uma redação. E ele pedia, escreva o perfil. Eu lembro disso assim da minha memória. O perfil de fulana de tal. Não vou nem dizer os nomes. Fulana de tal. Aí a gente começou a dizer, a gente não tinha muita maturidade. Essa coisa bonita, é isso, é linda, tem isso. Quando era uma menina que não era das mais prendadas, né, em termos físicos, ele dizia assim, escreva sobre os traços de beleza de fulano. Então você tinha que achar beleza muitas vezes. Mas ele nunca deixava de ver o belo das mulheres. É um fato assim muito interessante. Principalmente nos tempos em que nós estamos, né? Porque as mulheres estão aí sendo tão maltratadas. Né? Aí a gente tem um Luiz Neves Cotrim à frente do seu tempo. Pois é, e tem um selo, né, comemorativo a esse centenário. Na verdade, amanhã a Prefeitura de Jequié apresenta, na verdade, para a sociedade, alguns convidados, familiares e tudo mais, pessoas do convívio do poeta Luiz Cotrim, lá no Salão Nobre da Prefeitura de Jequié, apresenta um selo comemorativo ao centenário de nascimento. Ao seu centenário de nascimento. É um selo confeccionado pela Casa da Moeda, fizemos uma parceria com os Correios, e amanhã estaremos apresentando esse selo. É um selo que será utilizado, foram acho que 3.000 e alguma coisa selos, unidades, e é um selo que será utilizado nas correspondências oficiais da Prefeitura de Jequié, porque como foi um selo comprado pela Prefeitura, não pode ser novamente comercializado, né, pelo Correio. Então eles serão utilizados nas encomendas oficiais aí, enquanto tiver selo, vai estar rodando aí a imagem do professor. Eu cheguei Cotrim. em cima da hora aqui, meu amigo Chico Salles, o artista plástico, está nos assistindo, ele perguntar com sede, é porque meu produtor aqui esqueceu de botar sua caneca aqui. Cadê a caneca? Água, tá lá na sala, produtor eu fiquei olhando as fotos aqui com ele me guiando, aí ele esqueceu. Da caneca. A caneca hoje é peça assim, fundamental. A gente vai daqui a pouquinho dar um intervalo justamente para trazer a caneca, trazer água, tanto para o aí entramos nos tombamentos, né, Rony? Começamos a falar em patrimônio histórico. Aí eu esqueci da caneca, lindíssima. Caneca maravilhosa. O presente que nos deu é o Chico Salles, que está aí ligado com a gente. Para aproveitar para mandar um abraço, que a gente sempre intercala as entrevistas com um abraço dessa turma boa que nos acompanha. Falando do Cotrim ainda, né? O Renê Souza, grande repórter de nossa terra, boa tarde. A Miriam Cirqueira tá ligada com a gente, a Silvana Santos Pereira. A Miriam, ligado em você, sim, um cheiro. A Sinara Gomes, estou ligadíssima. O Nilson Barbosa, a Miriam Cerqueira, eu já ganhei uma rosa dele. Falando do Cotrim, né? Ele dava rosa, né? A Sinara, gosto muito de fazer parte desse programa. A Sinara Gomes falando ali. O Vido Bahia, quero uma oportunidade para tocar nesse aniversário de Jequié. O Vido Bahia, Bahia Santos. A Silvana Santos, boa noite, esse programa é demais. O Vido Bahia falando ali, estou ligado no programa todos os dias, Chico Salles dando risada aí da caneca, ele me prometeu uma também, viu? Eu acho, por isso você boicotei. Mas ela vem daqui a pouco. Tá, muita gente ligada, pode mandar seu comentário aí. Você já pegou aí pela metade, eu tenho muitos nomes aqui que você tem muito nome, pessoal que já começaram desde cedo, gostando aqui do tema. Nós estamos falando do aniversário de Jequié, né, que é comemorado esse mês, dia 25 é o dia. Mas bora falar dessa programação, não é, Alice? Você nos dizer o que foi que a cultura, né, esteve ou está voltado para comemorar durante todo esse mês. Bom, com relação a Luiz Cotrim, são 3 momentos que vão marcar a homenagem da Prefeitura ao seu centenário. O primeiro é esse lançamento amanhã do selo, né, selo comemorativo, e na sequência teremos no dia 18 a entrega da Biblioteca Luiz Neves Cotrim, que vai funcionar em uma sala no Museu Histórico de Jequié, com acervo doado pela família, e aí desde já a gente quer agradecer a sensibilidade da família por não deixar esse material se perder,
né? E acho que a obrigação do poder público é essa, de justamente dar esse suporte para que essa memória ela não seja perdida. Então, nós organizamos a Biblioteca Luiz Cotrim e será entregue à sociedade no dia 18, lá no Museu Histórico, culminando no desfile cívico, que leva o tema de Luiz Neves Cotrim, né? Uma rosa ao centenário de Luiz Neves Cotrim, com a participação das escolas e tudo mais. A Secretaria Municipal de Educação também está junto com a Secretaria de Cultura e Turismo nessa realização do desfile cívico, mas não é só Luiz Cotrim. Então, uma série de atividades elas acontecerão durante o mês de aniversário, porque a gente entende que o aniversário de uma cidade, a emancipação política de uma cidade é um momento bastante significativo para o seu povo, para uma cidade. Então, ele não pode ficar apenas no seu desfile cívico. É óbvio que tudo precisa se adequar à capacidade financeira de você estar financiando essas atividades. A Prefeitura de Jequié atualmente não tem essa capacidade financeira toda, mas ainda assim o prefeito tem feito as contas, feito um sacrifício ali, cortando uma despesa aqui, os colegas secretários que também funcionam com recursos da Fonte 00, entendendo também essa questão, porque todo mundo depende desse dinheiro para fazer todos os serviços necessários à população para que funcione. Então, o prefeito sabe fazer esse ajuste aí, juntamente com o secretário da Fazenda, Verivaldo Lima. Um abraço para o Verivaldo Lima, secretário da Fazenda, para que a gente também, que a cultura também possa promover algumas coisas. Então, nesse mês de outubro, serão tombados dois patrimônios históricos, né? Seriam 3, mas o outro ainda está em processo de finalização de tombamento. O processo de tombamento não é um processo de tombamento histórico, que eu digo. Não é um processo simples, fácil ou rápido. Ele precisa ser feito com muita cautela, precisa ser comprovado o valor histórico daquele patrimônio. Tudo isso tem que estar dentro de um processo para que, finalmente, o prefeito possa publicar um decreto tombando, do ponto de vista histórico e cultural, determinado patrimônio. Então, iremos tombar o painel de Lênio Braga, ali no interior do prédio que hoje abriga o terminal rodoviário de Jequié. Eu vou até fazer justiça, até fazer uma correção, melhor dizendo. Eu disse que aquele mural era de Raimundo Soares, mas é Lênio Braga. Lênio Braga. Então, me perdoe aí a família, o Lênio, né, porque eu fiz essa confusão em relação a aquele acervo ali, que é um acervo histórico de Jequié, que passa às vezes despercebido. Ontem a gente comentava sobre isso. Que, na verdade, um mural assim, entalhado que nós temos, que é de Raimundo Soares, é aqui no Itajubá Hotel. Raimundo Soares não, Raimundo Sampaio. Raimundo Sampaio. Ainda estou errando. É isso, Raimundo Sampaio. Na verdade, tem aqui no Itajubá Hotel, na entrada, e tem outro. Exatamente. Mas aquilo ali precisa, inclusive, eu acho que tem que ser tombado também, aquele painel ali Eu até conversei uma vez com um colega, que hoje é secretário de Infraestrutura também, o Fabrício, sobre o valor histórico que tem histórico e artístico que tem aquele painel. Vamos até, foi bom você lembrar que vamos até chamar ele para uma conversa depois. A família do Lênio, ela foi contactada, ainda é possível? Bom, nós não mantivemos contato com a família, mas assim, o painel, ele pertence ao Estado, porque, veja bem, o painel é de 1967, então nesses anos aí, 50, 60, foram o governo era Lomanto Júnior ainda, e ele sempre foi muito sensível, sempre teve uma sensibilidade cultural, já fez grandes festas em Jequié, enfim. Então ele encomendou ao artista, acho que 3 ou 4 painéis desse. Um é Jequié, o outro é Irará, se eu não estou enganado, é Feira de Santana e o outro eu não me recordo agora, mas acho que foram 4 painéis. Desses 4... e aí a gente quer fazer uma referência ao povo de Jequié, realmente, apesar dos últimos episódios aí de vandalismo com caixa, com container de lixo. Filmaram né? Exato, mas isso tem mais cara de missa encomendada do que propriamente vandalismo. Mas, enfim, a gente quer fazer justiça ao povo de Jequié, porque dentre esses 3 ou 4 painéis de Lênio Braga, sempre em rodoviárias, né, o mais preservado, o que está intacto é o de Jequié. Os outros todos já precisaram de restauração. Então o de Jequié está preservado, mas por via das dúvidas, né, a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente quer aproveitar que hoje a gente está no cargo e tem essa atribuição legal de fazer e fazer. Então em 2017, o município sancionou uma lei municipal de preservação do tombamento e agora, em 2018, já estão acontecendo esses 2 tombamentos, que é o painel de Lênio Braga, como eu disse, e
o casarão onde hoje funciona a Secretaria de Cultura e Turismo, porque morou ali o primeiro intendente urbano, Gomes, Gondim. Gondim, Então tem uma história. Alice, essa questão do tombamento, quando eu cheguei aqui hoje aqui no estúdio, você conversava com o Rony Brainer sobre essa questão de tombamento, uma lei que existe e tal, e a gente observa assim, que tem prédios históricos, porque a preservação de um prédio, quando não tem aquela, vamos dizer assim, aquela coisa cultural. Por exemplo, cachoeira tem, né? Mas Jiqué não tem. E muitos prédios, eu me lembro, eu vejo aqui essas fotos às vezes, fico me vendo assim, como tinham prédios bonitos e tal, mas que monumentos, como os canhões de Navarone. O próprio desenvolvimento, ele cobra a mudança. Ali, por exemplo, o edifício Grilo. Eu me lembro na época, quando caiu, quando foi demolido, ele quebrou, ele rompeu uma parte pequeníssima, mas criou um clima, né? Porque morreu uma pessoa, caiu um pedaço de um... Mas dava para recuperar. Mas o econômico e o cultural, eles se chocam. Na verdade, quem era proprietário na época queria mais era demolir, tirar os inquilinos da época para vender e construir hoje lá um prédio moderno no local. E restaurar também ficaria caro, porque caro. A restauração ela não é como uma pra reforma qualquer. Né, nas condições que tem era. que ser feito por um técnico capacitado para aquilo. Mas era um prédio lindíssimo. Lindo. É um dos nossos patrimônios que se perdeu. Então, a partir nós dessa temos lei... em Jiqué hoje, eu fico observando, você vai falar da lei, por exemplo, o Hospital Santa Helena, ele modernizou, mas manteve a estrutura da casa antiga. É a sensibilidade da qual eu falei. Até dar uma arrumada na frente, ali que tem umas janelas muito estragadas, colocaram, mas manteve uma... Manteve, você vê, o hospital foi todo ampliado, modernizado, a sua estrutura toda modernizada, mas a sua arquitetura antiga, a sua arquitetura original, onde nasceu o Hospital Santa Helena, está preservado. Pode ter alguma alteração ou outra dentro do imóvel, mas está preservado. Inclusive, o Estado acusa aquele Hospital Santa Helena como dentre os os prédios a serem patrimonializados, ou seja, tombados. Inclusive, a gente também provocou o Estado para que tombe também em nível estadual o painel de Lênio Braga, e já fomos contactados pelo IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia, solicitando algumas imagens, algumas fotos do painel, porque certamente o Estado também tombará aquele patrimônio. Observar, vamos voltar rapidinho aqui num prédio que foi esse aí do Hospital Santa Helena. Se você for olhar hoje, aqueles requisitos de higiene, saúde e tal, ele não pode funcionar dentro de pouco tempo, ele está totalmente fora desse contexto. É de madeira, né? Aquela coisa toda, não tem acessibilidade, não tem rampas, o pessoal para subir aquela escada, uma coisa. A parte nova tem tudo isso, mas ali, futuramente, eu tenho certeza que vai funcionar aí a sensibilidade dos proprietários, né? A doutora Josefina, o Diniz, que é o esposo dela, ali pode se tornar assim, um museu histórico. O memorial do Hospital Santa Helena. Sebastião Azevedo. Exatamente. Né, da origem do hospital. E se eles tiverem, se os proprietários tiverem interesse em que o município tombe aquele patrimônio, pode manifestar aí por ofício à Secretaria de Cultura esse interesse em tombar, até porque há benefícios também para o proprietário. Certeza. Porque o tombamento histórico, às vezes as pessoas confundem. O tombamento histórico, ele não retira a propriedade. Não é porque o município tombou que pertence ao município. Não. O que pertence ao município é o patrimônio do município, é outra história. O que a gente está fazendo é tombando do ponto de vista histórico, reconhecendo o valor histórico. O município, através de um instrumento legal, reconhecendo o valor histórico e, portanto, salvaguardando a memória arquitetônica ou da própria história daquele lugar. Então, por exemplo, um dos benefícios do tombamento, o proprietário pode ter isenção no IPTU. Agora, é claro, para que tenha isenção do IPTU, tem que realmente preservar o patrimônio. São alguns mecanismos que tem na lei que estimulam o proprietário a preservar o bem. Ele pode vender o bem sem nenhum problema, ele vende o bem a terceiro, agora é óbvio. Se ele é tombado, esse tombamento ele vai estar averbado em cartório e o novo comprador, ou seja, o novo proprietário, ele fica também submetido a preservação da originalidade do imóvel. Então, tem uma série de benefícios. Hoje já existe uma lei municipal sobre isso. Existe uma lei municipal. Existe, na verdade, o Decreto-Lei 25, que é o que norteia o tombamento. A gente tem aqui no estado da Bahia uma lei estadual também, e agora nós temos uma lei municipal de preservação do patrimônio, e é com base nela, e também no Decreto
25, Decreto-Lei 25, que nós estamos realizando esses 2 tombamentos e iremos realizar outros tombamentos. É porque às vezes as pessoas falam, tem esse patrimônio, tombo o meu, mas só que a gente ainda tem uma estrutura pequena, não pode fazer tudo em 2 anos ou até em 4, a gente tem certeza que a gente não vai conseguir fazer tudo em 4 anos, vai ficar muita coisa por fazer, mas a gente criou uma estratégia de iniciar os tombamentos pelo patrimônio privado. Por quê? Porque o município também tem patrimônio histórico, mas só que é de propriedade da administração pública municipal, ou seja, você tem aí o Cine Auditório, que é um patrimônio histórico que vai ser tombado pelo município, você tem a Casa Nestor Ribeiro, comprada pelo professor Reinaldo Pinheiro, à época que foi prefeito de Jequié, aliás, ele comprou alguns imóveis e deixou um legado importante com relação a isso, para a cultura especialmente, mandar um abraço para o professor Reinaldo Pinheiro. Então, esses patrimônios, a Casa de Nestor Ribeiro, né, que seria a Casa da Itália no projeto do professor Reinaldo Pinheiro, e o Cine Auditório, eles são patrimônios do município, patrimônios históricos, mas do município, eles precisam ser tombados, mas podem esperar. Por quê? Porque o município não vai derrubar. Agora, o patrimônio privado, esses a gente não sabe. Agora me fala, ele pode ser derrubado. Aí que está bem atrás de... Aí é o mercado, a gente está conversando mais cedo. Né? Aí a gente tem a igreja de Santo Antônio, a gente tem o mercado, o antigo mercado, aí da Praça da Bandeira. O Brasil, o pessoal abre porta para um lado, abre para outro, muda tudo. Ele precisa... Ele é um patrimônio municipal. O governo Sérgio da Gameleira tem um projeto para o mercado, anteriormente de ser transformado em um mercado cultural, mas ainda está se conversando com isso. Um mercado cultural com programação de domingo a domingo, para que entre no roteiro turístico-cultural do município, as pessoas cheguem em Jequié, saiba que ali, além de restaurantes, além aquela de... coisa da cidade, 24 horas, exatamente. Eu vi isso em Aracaju. E Belo Horizonte também tem um mercado, e ali você vai ter programação cultural juntamente com aqueles restaurantes, com tudo ali, claro, padronizando toda a fachada, as fachadas laterais dele, aquelas placas todas padronizadas, para não agredir a arquitetura do mercado. Então, assim, a gente tem projeto, agora vai depender de recurso, porque ele precisa de uma reforma geral, aí a gente tomba, e aí vai. A gente está falando do aniversário de que ainda o secretário não teve a oportunidade, porque a gente vai... tem coisas assim, tem muito assunto que nos chamam, né, Brad? A atenção mesmo. E ontem aqui a gente conversou, eu tenho focado muito nesse programa, e tenho conversado com o Rony, dar oportunidade àquelas pessoas que muitas vezes não têm. É um artista que está na rua, às vezes. Exatamente, não tem. Ontem mesmo nós trouxemos um professor de música aqui. Eu fiquei encantado com o trabalho dele. Celso Nascimento. Celso Nascimento. Porque ele está na rua tocando a sanfona dele para chamar a atenção. Ele é professor, ele tem os alunos. Ele disse, tranquilo, agora eu quero mostrar o que é possível. Eu achei muito... eu não sei o sobrenome dele, mas Nascimento. Eu acho... assim, eu não estou me recordando se esse Celso é o Nascimento. Mas eu tenho um Celso que a gente contratou agora pela Secretaria de Cultura, que está dando curso de teclado nas escolas. Vai dar um curso no ProArte ali também, que a gente vai ter. Eu achei muito interessante, né? Como ontem, conversando aqui também com o artista plástico, que está aí sintonizado com a gente, a sede está aumentando, o Chico Salles. Mas é o seguinte, ele falando assim, que lá em Ilhéus ele passou temporada lá, o filho dele está lá, e ele achou interessante um projeto que nasceu lá de um grupo de mulheres, que na Praça do Cacau, elas pediram autorização à prefeitura e fizeram as chamadas parcerias, claro. E elas estruturaram na praça. Primeiro, é aquela praça ali central, eu conheço, bem em frente ao Hospital de Ilhéus, a praça estava muito deteriorada. A prefeitura deu uma requalificação na praça. Os brinquedos foram recuperados, essa coisa. Aqueles brinquedos rústicos, inclusive, de criança, né? Aquela coisa. E elas, toda semana, não sei qual é o dia, elas fazem ali um encontro de artistas. Elas comercializam os estandes para bancar o negócio, né? E ficam ali, as crianças, diz que a praça é lotada. Ela falou, por que a gente não pensar em fazer algo disso? Não é só esperar a prefeitura fazer. É alguém fazer e chamar a prefeitura para vir para seu lado, para dar a sua parte. Eu gosto muito de parceria. Eu adoro legal. Parceria. Eu acho que o que a gente vai fazer com parceria sai melhor e sai mais barato do que a gente fazer sozinho. Sim, não é isso? Tanto é que hoje a gente está em parceria com o SESC, parceria com a Academia de Letras de Jequié, parceria com a UESB, com o curso de teatro da UESB, enfim, parceria com o IPAC, governo do estado da Bahia. O próprio Neugibá é uma parceria, né? Parceria com a Setur, parceria com o Neugibá, que é vinculada à Secretaria de Justiça e Desenvolvimento Social do estado da Bahia. Então, assim, tudo que é parceria sai mais barato para o município, você consegue realizar mais.
Você consegue realizar mais. E divide responsabilidade. E divide responsabilidade. Porque se você falar assim, ó, vai ter uma feira tal que a prefeitura está fazendo, todo mundo vai naquela do quê? O poder público tem que bancar o que eu tô... Se você próprio está tendo a iniciativa de levar, de fazer, você vai, né, ter outra visão. Uma vez me perguntaram no São João, que graças a Deus foi muito bem falado, chegou em outras cidades que tradicionalmente realizam São João. Por que deu certo? Assim, eu acho que foi até você, viu, Wilson? Num programa desse aí na rádio. E aí é justamente o que a gente está conversando aqui. É a parceria, é dividir as responsabilidades. Se o São João é da cidade, por que a prefeitura vai fazer um São João desse tamanho dentro de um gabinete de um secretário sozinho, tomando as decisões? Então, o que a gente fez foi socializar as responsabilidades. Polícia Militar fez o seu papel brilhante, cumpriu com a responsabilidade que é da Polícia Militar. Corpo de Bombeiros, da mesma maneira, Polícia Civil, CIP Central, todos os órgãos que são envolvidos, né, Terêncio também, lá junto com o juizado de menores, né, da infância, da vara da infância e da juventude. Então, quando você divide esses papéis e aí atribui responsabilidades para cada um, divide essas responsabilidades, eu acho que não dá outra senão o sucesso daquilo, né, que você está realizando. Porque a cobrança é grande, né? As pessoas cobram, eu imagino. A cobrança é grande e, assim, as pessoas querem que sejam resolvidas naquele momento. Né? Até por todo o histórico que se tem de sempre você estar correndo atrás das coisas e não acontecer, mas a gente pede paciência, a gente está trabalhando, a gente tem uma meta para alcançar, a gente sabe onde a gente quer chegar, com pessoas dedicadas, uma equipe dedicada na Secretaria de Cultura e Turismo, todos nós aí liderados pelo prefeito Sérgio da Gameleira, que tem boas intenções para com o município de Jiquié, isso já está posto. Então a gente está muito tranquilo com relação a isso e aos poucos a gente vai, quando chegar aí ao final do mandato, aí as pessoas podem fazer aí as suas avaliações. O que você reputaria assim nesse mês de outubro como sinais mais fortes assim do trabalho desse período de quase 2 anos, né, da gestão sobre a cultura aqui de Jiquié? Se você falasse, esses foram os principais conquistas que obtivemos. Bom, são muitas as ações, mas eu destacaria a retomada do São João, né, de Jiquié. Eu acho que isso agora a gente conseguiu retomar a festa, agora o governo precisa ter o cuidado de manter esse padrão para que ela não caia novamente, e aí já fica mais difícil a gente retomar essa grande festa de São João, por tudo que todo mundo já sabe, porque movimenta a economia, porque movimenta o setor artístico, porque movimenta o turismo de um modo geral, e por tudo que todo mundo já sabe. Então eu acho que o São João, eu destacaria essa retomada do São João, o próprio aniversário da cidade, que é uma data simbólica para o município, a prefeitura conseguiu fortalecer esse momento, mantendo sempre programações mensais aí durante esse período, a retomada, a dinamização dos espaços culturais. Eu acho que a reabertura do Museu Histórico de Jiquié, eu acho que foi bastante simbólico para o município de Jiquié. Está movimentado, né? Está tendo muitos eventos. O museu hoje conta com uma programação regular, que difícil é você encontrar um espaço para fazer alguma coisa no museu. Aí, às vezes, as pessoas reclamam, não estou encontrando espaço lá. Ótimo! Não está encontrando porque está acontecendo as coisas. A retomada da grade fixa da Casa da Cultura também, com as quintas musicais, os projetos fixos da Casa da Cultura. A vinda do Neugibá foi um ponto bastante positivo. Qual o dia da apresentação aí para o pessoal dar uma visitada? Dia das crianças, dia né? 12. Amanhã a gente tem o projeto Lugar de Criança no museu, com o palhaço Zoada lá, fazendo uma zoada lá com a meninada, e também as crianças visitando o acervo do Museu Histórico, uma visita guiada. Colégios públicos e privados. Públicos e privados, exato. A gente sempre prioriza assim, os dois públicos. Então, a dinamização do Museu Histórico. E aí, no domingo, amanhã tem o Lugar de Criança no museu, e aí na sexta-feira, o Pôr do Sol com o Neugibá, lá no Alto da Prefeitura, às 17h30, por aí. Os pais ou responsáveis podem levar aí as crianças. É um programa, na verdade, feito para todas as faixas etárias. Tem orquestra, né? Então, né? Exatamente. Nós vamos dar aquele costumeiro intervalo, né? A gente vai dar um salto aqui das 18h30 para darmos sequência, conversando aqui com o secretário Alisson. A gente vai tomar também, assim, retomar a questão da programação para ele passar para a gente. O que já aconteceu, o que está por acontecer, hoje ainda é
o dia 10. o 10, então nós temos ainda 15 dias, né, até o final do mês, não é isso? Até o dia 31. Até o dia 31. Então passa também do dia 25 com a realização aí dessa programação. A gente vai dar um intervalo rapidinho. Quando voltar, a gente já dá a sequência Para falando Rony mais. pegar água. Eu vou pegar agora tem que a caneca, Chico tá esperando ali, Com rapaz. certeza. Então, é rapidinho. 1 minuto.